Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula de Psicologia Social. Antes então nós falamos na primeira aula sobre quem sou eu, aquela pergunta aparentemente simples, mas que na verdade se revela bem complicada. Depois nós também falamos sobre a segunda parte do texto do Antônio da Costa Ciampa, que ele chama de No Princípio Era o Verbo. Essa segunda parte diz respeito à ação, à atividade que nos identifica, o quanto é importante a atividade humana para a identificação da pessoa. E lá também ele fala a respeito do nosso nome, né? O quanto esses dois itens, nome e ação, nome e atividade, compõem a nossa identidade. Hoje nós vamos falar de uma questão complicada. Sim, esse é o título do terceiro subitem do texto do Antônio da Costa Ciampa, a respeito da identidade. O Ciampa, nesta parte específica, ele começa já dizendo que a gente não pode esquecer que a identidade é ao mesmo tempo individual e é social. Nós não podemos deixar de lembrar que a identidade é de cima para baixo, mas também ela é construída por nós mesmos. É construída de cima para baixo da sociedade para o indivíduo, mas também o indivíduo constrói muitos aspectos e aspectos importantíssimos da sua própria identidade. Na psicologia histórico-cultural isso está muito bem resolvido para nós, porque nós temos os conceitos de universal, particular e singular. Singular, particular e universal. Para nós, o universal é o social, é o todo, é o aspecto da realidade social mais ampla. Já o singular seria o aspecto pessoal, o aspecto do indivíduo especificamente, enquanto que o particular seria a relação entre os dois, entre o singular, o individual, o pessoal, e o universal, social, a realidade concreta, a realidade material como um todo. Então, esses três níveis, singular, particular e universal, nos ajudam a explicar praticamente tudo dentro dos fenômenos humanos. Já o Ciampa, tentando fazer uma análise materialista, uma análise histórico-social da identidade, ele acaba, como a gente falou na aula anterior, escorregando em alguns pontos, o que não diminui a importância da sua obra, dado o momento histórico que ele escreveu, cerca de 3 décadas, e o quanto isso foi importante para o início das discussões a respeito da identidade humana e até da personalidade humana, que é o conceito mais amplo que eu já trouxe para vocês também na aula anterior. Principalmente nesse item, até um pouco mais adiante, o Ciampa entra muito em algumas questões um pouco complexas da fenomenologia e até da psicanálise freudiana, o que não se encaixa muito bem com a perspectiva que ele está defendendo, com a perspectiva que ele está adotando. Por isso que eu vou resumir aqui para vocês os aspectos principais do que ele fala nesse item e também nos itens posteriores. Ciampa começa dizendo que a identidade é social e também individual, e a gente nunca pode se esquecer dessa dupla determinação. Obviamente nós temos fatores biológicos que também acabam influenciando a nossa identidade, mas a identidade não é uma construção biológica, e sim uma construção social e individual. O bebê, por exemplo, antes de nascer, ele já é representado na cabeça dos pais como um indivíduo, com as características que os pais desejam, que os pais imaginam para aquele bebê, ou seja, já está sendo construída socialmente a sua identidade antes mesmo que esse bebê venha ao mundo. Para isso, o Ciampa tem alguns conceitos. Ele traz nessa parte do texto o conceito de identidade pressuposta e também o conceito de identidade reposta. No primeiro caso, a identidade pressuposta é exatamente isso que eu acabei de dizer. Quando os pais, por exemplo, começam a criar o mundo para o seu filho, que ainda não nasceu, eles já estão pressupondo a identidade dessa criança. Eles escolhem o nome, eles fazem o quarto, eles compram roupas, eles já compram brinquedos, eles preparam o mundo para que quando a criança chegue, ela simplesmente se encaixe nesse mundo que os pais já criaram previamente. É por isso que a identidade desse bebê é pressuposta. A identidade vem antes mesmo do seu nascimento, antes mesmo dessa criança estar convivendo aqui socialmente. E é muito interessante que o fato da identidade ser pressuposta acaba confirmando a identidade daquele bebê, ou seja, a identidade é pressuposta porque o bebê é filho. Ele não está sendo filho, ele é filho daquele casal, daquelas pessoas que vão ter o bebê. E após o nascimento, ou seja, a confirmação desse bebê no mundo, desse bebê na sociedade, esse bebê começa a repor a identidade que foi planejada para ele previamente. Inicialmente, a gente dá um nome para esse bebê, o nome é registrado em cartório, isso faz com que a identidade seja reposta, ou seja, o bebê está repondo durante a vida dele a identidade que foi planejada pelos pais. As pessoas começam a chamar esse bebê pelo nome que os pais deram. Depois de um ano, esse bebê completa o seu primeiro aniversário, os pais fazem uma festa, ou seja, eles estão repondo a identidade pressuposta anteriormente. Mais tarde, esse bebê cresce, se torna uma criança, depois um adulto,
E ele honra a esses pais como seus próprios pais. Quando perguntam para ele quem são seus pais, ele indica aquele casal, ou seja, ele está confirmando a sua identidade pressuposta anteriormente, ou seja, ele está repondo a sua identidade a partir dos rituais sociais que nós temos. Todas as vezes que essa pessoa disser que ela é filha de alguém, ela está repondo a sua identidade como membro daquela família. E quando as pessoas não repõem a sua identidade conforme os pais planejaram, muitas vezes acaba gerando problemas familiares. A gente sabe muito bem disso, nós da psicologia vemos o quanto as famílias muitas vezes têm determinados problemas exatamente pelo fato de que os filhos não repõem a identidade pressuposta pelos pais. Quando os pais planejam uma coisa e o filho se torna outra, isso muitas vezes gera problema dentro de casa, porque os pais tinham a fantasia, tinham a ideia de que o filho seria aquilo que eles imaginavam. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, em primeiro lugar, os pais não devem planejar coisas inacessíveis, muito difíceis, ou coisas que os filhos não venham poder ser no futuro, ou que eles não queiram ser no futuro. Os pais também têm que entender que a identidade também tem o seu aspecto pessoal e não somente social. Se a identidade fosse puramente social, os pais planejavam a identidade dos seus filhos e eles seriam exatamente aquilo que os pais planejaram. Porém, há o aspecto pessoal, e dentro do aspecto pessoal, é o direito que a pessoa tem de criar a sua própria identidade pessoal. E nesse segundo caso, mesmo tendo os filhos direitos de compor a sua identidade, obviamente eles só terão direito de fazer certas coisas a partir dos 18 anos de idade, quando eles estiverem livres 100% dos pais. Até os 18 anos de idade, os pais têm um poder ainda de ação grande sobre os filhos e eles ditam muitas coisas que os filhos são. Mas, obviamente, tem que ter um equilíbrio nesses dois aspectos da identidade pessoal e da identidade social para que a família não entre em conflito. Quando os filhos também não estão se encaixando nessa identidade, filhos também precisam entender. Os pais se frustram. É por isso que sempre o equilíbrio é fundamental para todas as coisas na vida, inclusive quando falamos de identidade. E tem outros aspectos também que o Ciampa traz para a gente, que é o caráter temporal e atemporal da identidade. Dentro do caráter temporal, nós vemos que a identidade assume determinadas facetas de acordo com a atividade que nós fazemos na nossa vida. Por exemplo, quando uma pessoa trabalha num determinado lugar, ela esteve com aquela identidade durante aquele tempo em que ela trabalhou. Porém, quando ela sai, ela deixa de ser aquilo. Se eu amanhã resolver não ser mais professor, eu estive como professor durante um determinado tempo da minha vida, mas não serei mais professor. Então, esse é um caráter temporal da identidade. A identidade tem um determinado tempo, dependendo da atividade que você pratica. Eu, por exemplo, já fui estudante de graduação da psicologia. Hoje eu não sou mais. Isso quer dizer que eu estive estudante durante um determinado tempo. Aquilo me identificava enquanto pessoa. Eu era estudante. Hoje eu não sou mais. Minha identidade é outra. Eu atuo como professor. E se amanhã ou depois eu mudar de emprego, eu deixo de ser professor e me torno aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, a atividade, o ramo de atividade que eu estiver praticando. Isso é o caráter temporal da identidade. O determinado tempo em que nossa identidade assume aquele papel. É interessante que esse caráter temporal da identidade muitas vezes não depende de quando você começou. Eu sou professor, independente se eu comecei ontem ou se eu comecei há 50 anos. Todavia, esse é um caráter temporal. Já o caráter atemporal da identidade diz respeito àquilo que não importa o tempo, não importa quando, ainda assim eu continuo sendo aquilo. O exemplo que eu tenho para vocês é do Freud. Freud teve uma filha. Ainda que os dois já tenham morrido, a gente analisa as suas biografias e a gente vê que a Ana Freud é filha do Freud. E ela continuará sendo filha do Freud eternamente. Não importa quando, não importa o tempo, ela continuará sendo filha daquele pai. E aquele pai continuará sendo o pai daquela filha. Esse é o caráter atemporal da identidade. O caráter paterno do Freud permanece independentemente de quando nós olharmos para isso. E o caráter de filha da Ana Freud também. E é interessante que, como a nossa identidade não é única, a nossa identidade é multideterminada, nós podemos exercer mais de um papel. Um papel atemporal, um papel temporal, e inclusive mudar a nossa identidade no decorrer do tempo, como a gente falou na aula anterior. E esse caráter multideterminado da identidade nos dá a possibilidade de exercermos vários papéis sociais ao mesmo tempo, ou seja, termos várias identidades simultaneamente. Como, por exemplo, eu sou filho e eu sou pai. Para minha filha, eu sou o pai. Para minha mãe, eu sou o filho. Daqui uns tempos, quem sabe, eu posso ser avô. Hoje, eu já sou tio. Eu sou sobrinho de muitas pessoas. Isso quer dizer, então, que a gente tem vários papéis sociais, vários aspectos que vão compondo a nossa identidade.
eu também sou professor, eu também sou psicólogo, eu também sou estudante, enquanto estudante de doutorado, eu sou marido, eu sou neto, eu sou várias coisas, ou seja, eu sou multideterminado, várias influências sociais e vários papéis definem quem eu sou, a minha identidade. Por isso que, ainda que a identidade seja dada socialmente, a nossa atividade no decorrer da nossa vida vai mudando e vai moldando a nossa identidade conforme aquilo que a gente vai praticando, conforme aquilo que a gente vai estabelecendo durante a nossa vida. E aí o Ciampa traz para a gente o conceito de totalidade, né? O quanto a nossa identidade é total. Ela envolve ao mesmo tempo o aspecto social, o aspecto individual, ela envolve esse caráter multifacetado, ou seja, de vários papéis que a gente exerce de maneira una, de maneira única, de maneira unida, e que faz com que a gente seja multideterminado, uma identidade ampla e ao mesmo tempo única. E outros conceitos que ele traz também relativos à questão temporal e atemporal da identidade é o fato de que a identidade também pode ser vista como concreta e abstrata. A identidade concreta pode ser entendida dentro do caráter temporal da identidade. Já a identidade abstrata tem total relação com o caráter atemporal da identidade. E por que isso? Porque a atividade que nós fazemos, as ações que nós praticamos é que ditam o caráter abstrato ou concreto da identidade. No caráter concreto, eu, por exemplo, por me dedicar à ação docente, à atividade docente, eu acabo sendo professor. Isso é um caráter concreto da minha identidade, porque diz respeito a uma atividade prática, uma atividade material, uma atividade concreta na minha vida. Já o caráter abstrato diz respeito àquilo que não é palpável, não é concreto, não é material. O fato, por exemplo, de eu ser filho. Eu serei filho eternamente. Então a gente vê a relação direta entre a identidade concreta com a identidade temporal e a identidade abstrata com a identidade atemporal. Esses conceitos combinam, né? Esses conceitos se relacionam diretamente. E depois o Ciampa ainda fala que nós somos representantes de nós mesmos. Ele traz esse conceito interessante porque isso tem relação com aquilo que ele falou lá na primeira parte, sobre nós sermos autores e personagens da nossa história ao mesmo tempo. Então, do mesmo modo que eu me represento, eu só me represento porque há uma história por trás de mim, há uma história da minha vida, há tudo aquilo que foi construído social e individualmente na minha vida. Por isso eu preciso me representar em diversas situações. Quando eu chego, por exemplo, para uma pessoa que eu nunca conheci, eu preciso representar a mim mesmo. Eu preciso dizer, olha, meu nome é Flávio, eu sou professor também, sou psicólogo, e por aí vai. E isso acaba fazendo com que eu seja um representante de mim mesmo, uma representação geral de quem eu sou. E eu me apresento para as outras pessoas como se eu fosse um personagem de mim mesmo, quase uma terceira pessoa. Eu tenho que apresentar eu mesmo como se eu fosse um outro, como se eu fosse um terceiro indivíduo, ou seja, eu tenho que trazer-me aqui para que você entenda verdadeiramente quem eu sou. Essa representação de mim mesmo pode ser dividida em 3 aspectos, segundo o Antônio da Costa Ciampa. O primeiro deles é esse que eu falei, eu represento a mim mesmo. Eu sou quem eu sou, mas ao mesmo tempo eu tenho que me representar, porque nem todo mundo conhece quem eu sou da mesma maneira que eu conheço. Em segundo lugar, eu represento a mim mesmo ao desempenhar determinados papéis. Quando eu estou sendo professor, eu estou representando a mim mesmo. Essa só é uma faceta da minha vida, só é um aspecto da minha vida, porém eu estou representando a mim mesmo naquele momento em que eu estou dando aulas. Ou seja, a prática social me leva a representar a mim mesmo. A minha atividade me leva a representar aquele aspecto da minha identidade. E também eu represento a mim mesmo ao reiterar quem eu sou. Quando, por exemplo, eu comemoro aniversário, as pessoas vêm me dar parabéns. Ou seja, eu estou reiterando, eu estou repondo quem eu sou através disso. As pessoas, quando me dão parabéns no meu aniversário, na verdade elas estão dizendo que eu sou realmente aquilo que eu sou. Que eu realmente sou o Flávio que nasci no dia tal. Ou mesmo quando eu escrevo o meu perfil numa rede social, eu estou reiterando quem eu sou. Estou dizendo novamente, olha, eu sou isso aqui. Para que fique bem claro que eu sou realmente isso. Então esses 3 aspectos, representar-se a si mesmo, representar-se ao desempenhar papéis e representar-se ao reiterar quem a pessoa é. Isso faz com que a gente seja uma representação de nós mesmos como um todo. O autor termina essa parte dizendo que nós somos uma metamorfose, ou seja, nós estamos em constante processo de mudança. Nossa identidade é variável, nossa identidade é fluida, nossa identidade
está sempre em movimento, ainda mais no mundo que nós vivemos, porque a questão social nós sabemos que influencia muito quem nós somos. E como nós vivemos num mundo mutante, não é à toa que nós estamos tendo videoaulas, né? Quem diria que nós teríamos isso há 20 anos atrás? E isso exige de nós, obviamente, mudanças. E mudanças sociais fazem com que a gente tenha que mudar, inclusive, a nossa própria identidade. E aí, nos itens finais, o autor vai falar que nós não conseguimos deixar de ser um ser social e histórico. Nós necessariamente somos sociais, porque nós somos determinados socialmente, porém a gente tem um aspecto individual também que pode determinar muitas coisas, que pode mudar inclusive a forma como nós fomos identificados pelos outros, a forma como nós fomos, de certo modo, programados para ser. O aspecto individual é muito importante, inclusive para a gente mudar a nossa história. Mas o que a gente nunca deixa de ser é histórico, porque nós dependemos das gerações anteriores para constituir quem nós somos. Se não fossem as gerações anteriores nos ensinar tudo que eles aprenderam, nós não saberíamos absolutamente nada. É por isso que nós somos seres sociais e ao mesmo tempo históricos. E ele também fala que o vir a ser homem, ou seja, vir a ser um integrante da espécie humana, não é como ser um integrante do reino vegetal ou do reino animal. Porque os animais, as plantas, já são pré-determinados. Os animais pelo instinto e a planta pelo seu próprio DNA, pela própria forma de crescimento dela. Uma semente, por exemplo, sempre vai culminar naquela planta específica que aquela semente representa. Um animal sempre vai caminhar na direção dos seus instintos, da atividade principal de sobrevivência que aquela espécie demanda. Já o homem não, o homem é multideterminado e pode também ter múltiplas atividades, o que faz de nós seres completamente diferentes, com consciência, com raciocínio, capazes de mudar inclusive a nossa própria história. Não somos pré-determinados, mas podemos mudar a nossa vida e a nossa identidade. E aí o autor vai encerrar dizendo que as questões sociais alteram muito a identidade de cada pessoa. As questões macroeconômicas, as questões sociais mais amplas, transformam demais quem nós somos. As mudanças econômicas, por exemplo, fazem com que as pessoas mudem completamente sua identidade. Nós vivêssemos numa sociedade que todo mundo fosse muito rico, nossa identidade provavelmente seria muito diferente. Nós vivêssemos numa sociedade em que todo mundo fosse muito pobre, provavelmente nossa identidade seria também alterada por esses fatores. Então, questão macrosocial, macroeconômica diz muito a respeito da construção da nossa identidade. Uma pessoa que nasceu num lugar muito pobre, obviamente, ela vai ter a construção da sua identidade moldada por aqueles aspectos da pobreza, da miserabilidade, da dificuldade econômica, muitas vezes até de passar fome, que aquela condição social impõe. Uma pessoa que nasceu dentro de uma família abastada, dentro de uma família muito rica, ela também vai crescer segundo a fartura econômica, a fartura de recursos que existia naquela família. E isso, obviamente, tem implicações diretas sobre o desenvolvimento humano e o desenvolvimento da própria individualidade, da própria identidade. E aí o Ciampa conclui falando que essas questões sociais e que a gente pode trazer, principalmente relativas à educação, fazem muita diferença na constituição da identidade. Porque pessoas que têm acesso a uma educação estão menos propensas a uma consciência reduzida, à alienação. Pessoas que têm uma educação de alto nível, são mais culturizadas, recebem um ensino de mais alto nível e de melhor qualidade desde cedo, têm uma consciência ampliada e têm mais recursos próprios, pessoais, para atuar numa sociedade que demanda conhecimento. Isso, obviamente, tem implicações diretas sobre a constituição da identidade de cada ser especificamente, as condições sociais sob as quais ela está vivendo. É por isso que a gente tem que lutar por tantas questões políticas para que as pessoas tenham a sua identidade construída no seu máximo potencial. Potencial de aprendizagem, potencial de inteligência, potencial de capacidades humanas, de habilidades humanas, para que todas elas tenham acesso à consciência, às atividades, ao conhecimento, práticas culturais de mais alto nível que a gente possa oferecer na sociedade, porque isso certamente ditará os aspectos individuais da constituição da identidade dessas pessoas. Tá ok? Então nós ficamos por aqui, encerrando agora o texto do Ciampa, e logo a gente volta com outro texto, uma outra aula. Um abraço a todos, até mais.